Ligados na Palavra Profecias. Olá, bem-vindos a mais um Ligados na Palavra. Aguardamos e ficamos felizes com a sua presença para que nós possamos dar continuidade ao estudo que iniciamos na semana passada do capítulo 13. Semana passada vimos uma besta subindo do mar. Hoje vamos ver um segundo poder que tem um papel muito relevante nos momentos finais da história da Terra. Mas antes de acessarmos, de entrarmos propriamente no assunto que vamos tratar hoje, vamos orar. Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor, pelo privilégio que tu nos concedes de termos acesso à tua palavra, de termos livre acesso, Senhor, ao teu plano de salvação. A Santa Bíblia, Pai, que tu escrevestes para nos ensinar, nos advertir e nos mostrar as coisas que estão acontecendo e as coisas que em breve devem acontecer. Pai querido, vem estar conosco, Senhor, através do Espírito Santo, para que Ele nos dê entendimento, para que Ele nos dê compreensão do ensinamento que tu queres nos trazer essa noite, Senhor. E que possamos entender e receber esse ensinamento, Senhor, como um grande privilégio, como aquilo que de fato tu queres fazer na vida dos teus filhos. Tu nos honras, Senhor, com o conhecimento, o entendimento da tua vontade. Tu nos alertas contra as estratégias do inimigo, Senhor. Vem estar conosco, Pai Santo. Abre os nossos olhos, abre a nossa mente, Senhor, para que possamos entender, aceitar e humildemente, Senhor, nos submetermos à tua vontade e à tua verdade. Vem estar conosco através do Espírito Santo. Nos cerca, Pai Santo, com legiões de anjos teus. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Então, a título de recapitulação, nós vamos só relembrar a introdução do capítulo 13, que vimos na semana passada. João, ele vê emergir do mar uma besta. A besta, a famosa besta que estudamos tanto, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, era parecida com um leopardo, tinha pés de urso e boca de leão. E nós identificamos esse poder, essa besta, porque como vimos, besta não é um termo pejorativo, ele é símbolo de poder, de reino, de reis. Nós identificamos esse poder como sendo Roma imperial, sendo sucedida por Roma papal. E vimos também, para podermos entender o capítulo 13, o início do capítulo 13, o primeiro poder do capítulo 13, nós retornamos a Daniel 7, onde lá relembramos também a visão de Daniel vendo 4 animais emergindo do mar, subindo do mar. Primeiro um leão, depois um urso, depois um leopardo e finalmente também uma besta subindo do mar. E vimos lá em Daniel 7 e Daniel 8 que esses poderes, que esses animais representavam reinos, impérios, os 4 grandes impérios mundiais, como o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, a Grécia e finalmente o Império Romano, que depois se desmembrou em Roma Papal também. E agora João vê subir da terra um outro poder. Veja, o primeiro símbolo, o primeiro poder do capítulo 13 é muito semelhante aos poderes que Daniel viu 600 anos antes de João, também subindo do mar. Agora João vê um poder diferente, um poder novo. Esse sobe da terra. E ele diz assim no verso 11: Vi ainda outra besta emergir da terra. Ela possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então, vamos agora
decifrar esses símbolos e entender a mensagem, o ensinamento que Deus quer nos trazer essa noite. E vamos, como já fizemos, nos colocando na presença de Deus, permanecer nesse espírito para que possamos entender o grande privilégio que Deus nos honra, nos trazendo esse tipo de revelação, que está cifrada através de símbolos, porque traz ensinamentos, conhecimentos muito importantes, que podem resultar para nós em salvação ou perdição, dependendo do nosso posicionamento diante daquilo que Deus quer nos revelar, quer nos mostrar essa noite. Para nós entendermos a besta que sobe da terra, nós precisamos relembrar a besta que sobe do mar, porque são profecias que estão intimamente relacionadas. Se elas estão intimamente relacionadas, significa que uma é o oposto da outra. Quando nós estudamos a besta que subia do mar, nós vimos que mar, lá em Apocalipse 17:15, representam povos, nações, línguas e reis, ou seja, regiões densamente povoadas. Todas as bestas que subiam do mar, subiam do mesmo território, ou seja, da Europa. Agora, essa besta, do verso 12 do capítulo 13, ela vem da terra. Terra é o oposto de água. Se água representam regiões densamente povoadas, terra é o oposto, né? É o contrário. Então, regiões ainda pouco povoadas, pouco conhecidas. E essa besta, ela tinha, como já lemos, 2 chifres. Só que esses chifres são diferentes dos chifres da cabeça do dragão, por exemplo. Na cabeça do dragão tinha coroas, tinha diademas, né? Esse aqui não tem coroa, então não tem rei e não tem nenhum poder eclesiástico ou o papado representado ali. Chifre sem coroa representa, em profecia, um poder político que fortalece o poder religioso. A grande maioria dos estudiosos de profecia, a grande maioria dos estudiosos da Bíblia, reconhecem ou identificam ou relacionam, melhor dizendo, a besta que sobe do mar, esse poder que é descrito a partir do capítulo 13 do verso 11, com os Estados Unidos da América do Norte. Qual é o papel dos Estados Unidos na profecia bíblica? Como é que nós podemos, por que nós chegamos a essa conclusão? Como é que nós identificamos esse poder? Relembrando, besta não é um poder, não é um termo pejorativo, mas é a designação simbólica que Deus dá a nações, a impérios, a reinos, a reis. E esse segundo poder é identificado pela maioria dos estudiosos da Bíblia com os Estados Unidos. Nós vamos ver agora por quê. Para entendermos isso, nós precisamos voltar um pouquinho na história e relembrar o período que, desde que começamos a estudar profecia, Deus tem nos mostrado na Bíblia, o período dos 1260 anos, que vai de 538 a 1798, o período da supremacia papal, o período em que os papas receberam do Império Romano autoridade, trono e poder, né, para agir com grande autoridade, com grande soberania, inclusive sobre a vida das pessoas. E nós vimos isso acontecendo durante a Idade Média, através da perseguição religiosa. Então,
os cristãos, nesse período de 1260 anos, que se estende de 538 a 1798, para não serem dizimados pela opressão papal na Europa, eles começaram a subir o continente europeu, eles foram cada vez mais para o norte, até que eles chegaram às praias da Europa. E lá então, eles decidiram, uma parte deles decidiu tomar um barco e cruzar o oceano para poder escapar da perseguição. E aí nós vemos isso acontecendo na vida daqueles que são chamados, que são conhecidos por nós, estudantes da Bíblia, como pais pioneiros, que saíram da Inglaterra no dia 6 de setembro de 1620 e cruzaram o Oceano Atlântico, chegando nas praias do continente americano em pleno inverno. Eles levaram 67 dias nessa viagem a bordo de um navio chamado Mayflower. E ali, cerca de 102 cristãos atravessaram o oceano, levando consigo a mensagem do Evangelho para uma terra distante, uma terra ainda não colonizada, e se cumprindo aqui, mais uma vez, aquilo que nós estudamos no capítulo 12, verso 16, e que é mencionado também no verso 6 e 14, dizendo que a terra, ou seja, a região pouco povoada, socorreu a mulher. Lá no capítulo 12 nós estudamos que Deus deu asas para a mulher, ou seja, para a sua igreja, para que ela voasse até o deserto, onde Deus tinha preparado o seu sustento por 1260 anos. Veja como uma coisa complementa a outra. Então, depois de 67 dias de viagem, um pequeno grupo de cristãos, 102 cristãos, chegam no continente americano e aí eles começam a colonização daquele território. E no dia 4 de julho de 1776, após se desenvolverem e se ajuntarem em 17 colonizações diferentes, eles declaram a independência americana. E nessa mesma época, eles redigem a Constituição Americana. A Constituição Americana, aqui nós temos uma ilustração do momento em que essa Constituição foi assinada. No dia 4 de julho de 1776 é declarada a independência e nesse mesmo período é feita a Constituição com dois objetivos bem definidos: liberdade civil e liberdade religiosa. E esse era o sonho também desses cristãos que vieram da Europa para o norte da América, sendo que, inclusive, antes deles desembarcarem do navio, antes deles juntarem seus poucos pertences, suas bíblias, seus inários, ali mesmo eles redigiram o Pacto de Mayflower, que era o sonho deles, o objetivo deles, o motivo pelo qual eles cruzaram da Inglaterra até a América. O que é que eles queriam? Viver numa terra onde eles não tivessem nem rei, nem papa, onde eles não precisassem se submeter e onde a liberdade religiosa, a crença, as convicções religiosas de cada pessoa fossem respeitadas. Inclusive, isso é manifesto no artigo 6º da seção 4 da Constituição Americana. Lá é dito assim: uma vez que cada pessoa tem o direito de escolher sua própria religião sem o preço da discriminação,
nenhum teste religioso jamais será requerido como forma de qualificação para qualquer cargo ou função pública nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, quando surgiu como nação independente, uma nação que foi colonizada por cristãos europeus que fugiram da Europa por causa da perseguição papal, eles tinham como objetivo, dois objetivos principais, melhor dizendo: liberdade civil e liberdade religiosa, liberdade de crença religiosa. Eles não queriam mais se submeter à pressão ou à opressão de papas ou de reis. E esse também acabou sendo o objetivo da nação, uma das maiores nações protestantes do mundo. Isso foi assim desde o começo. Por isso, no verso 11, é-nos dito que essa nação, no começo, falava como cordeiro, mas depois falaria como dragão. Enquanto falava como cordeiro, respeitava as convicções religiosas, a liberdade de escolha de cada um dos seus cidadãos. E isso se estendeu, isso passou de presidente a presidente. Eles diziam o seguinte, alguns dos presidentes diziam o seguinte, que eles não queriam a união do Estado com a igreja, que eles não queriam que o Estado deliberasse sobre assuntos da igreja e vice-versa, que a igreja ou legislasse sobre assuntos do Estado. Por isso, é-nos dito que, enfatizando o que nós lemos no verso 11, que essa nação, essa besta que subia da terra, essa nação que surgiu de uma região pouco povoada, ela parecia um cordeiro, mas ela falaria como dragão. Quando essa nação começaria a falar como dragão? Nós temos a resposta no verso 12. Lá, João nos diz assim, que a segunda besta exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e a segunda besta fará ou faria com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. É interessante a gente destacar que a independência americana foi declarada em 1776, um pouco antes da primeira besta ter sido ferida de morte, que foi em fevereiro de 1798, conforme nós estudamos aqui na semana passada. Só que agora, apoiada pela segunda besta, né, que vai fazer com que toda a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, que havia sido ferida de morte, e agora essa ferida mortal estava sendo curada. Essa é a questão principal do grande conflito. Por que Lúcifer se rebelou contra Deus lá no céu? Porque ele incitou grande parte dos anjos contra Deus. Porque ele requer para ele mesmo adoração e obediência. Nós já lemos aqui Isaías 14, 13 e 14, onde Satanás diz que o objetivo dele era construir o trono dele acima do trono de Deus. Ele diz lá nesse texto que ele subiria no mais alto dos céus e acima do trono do Altíssimo, ele estabeleceria o trono dele. Porque a questão pessoal dele é não precisar render adoração e principalmente obediência a Deus. Ele se achava tão bom que ele achava que ele não precisava disso, que ele não tinha que se submeter a Deus. Então, em função disso, para concorrer com Deus, o que ele faz? Ele estabelece um sistema paralelo de salvação. Conforme a gente já viu aqui
já conversamos sobre isso várias vezes, né? E para concorrer com Deus, ele cria coisas parecidas com aquelas que Deus estabeleceu. Já citamos algumas dessas contrafações de Satanás. Por isso, a Bíblia nos dá o entendimento de que a questão central do grande conflito é a disputa por adoração e por obediência. Esse estudo vai nos mostrar de quem nós somos servos, a quem nós adoramos. Embora a grande maioria de nós sejamos cristãos sinceros e que amamos a esse Deus mais que tudo na nossa vida, muitas vezes, por desconhecermos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, na nossa ignorância espiritual, por não dedicarmos tempo ao estudo da Bíblia, nós podemos estar adorando ou servindo o Senhor errado. Então, continuando com esse estudo, nós vamos ver de que lado nós estamos, a quem nós estamos servindo. Como é que a segunda besta vai fazer com que toda a terra adore a primeira besta? Veja, aqui nós temos, para que essa situação aconteça, para que a segunda besta faça com que toda a terra adore, obedeça à primeira besta, é preciso que esses dois poderes se unam. É preciso que sejam feitas leis que obriguem todo habitante da terra a adorar a primeira besta. Veja, essa nação que no início falava, ainda fala como cordeiro, a profecia nos diz que ela vai começar a falar como dragão. Nós já vimos quando isso vai acontecer, quando as duas bestas se unirem e legislarem para favorecer a primeira besta, fazendo com que toda a terra adore a primeira besta, obedeça a primeira besta. Como é que isso está se desenvolvendo? Como é que isso está caminhando ao longo da história? Como é que essa situação vem se desenrolando? Quando nós vamos à história, na história recente, inclusive, nós vemos que as relações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Vaticano estão se estreitando e estão caminhando a passos largos. A história nos mostra que em outubro de 1951, quando o presidente Truman ele pediu a aprovação do Senado americano para aprovar a indicação de um nome que ele tinha apresentado para ser diplomata no Vaticano, houve um grande tumulto. A maioria dos senadores se revoltou porque eles diziam: como que nós vamos nos unir a um poder que perseguiu e matou os nossos irmãos protestantes? Como é que nós vamos contribuir para isso? Só que em março de 1984, 30 anos depois, quase, o presidente Reagan, ele indicou William A. Wilson para ser diplomata no Vaticano, e essa indicação, quando foi votada pelos senadores americanos, recebeu uma aprovação de 81 votos. Só 13 senadores foram contra. E de lá para cá, os laços, os relacionamentos têm se estreitado, a ponto de, em fevereiro de 1992, a revista Time ter como notícia de capa, falando do relacionamento diplomático entre Estados Unidos e Vaticano, denominando esse relacionamento como a Santa Aliança.
e de lá para cá nós temos visto. Foi notícia nas últimas semanas, né? O papado sendo recebido com honras de chefe de Estado, porque realmente o Vaticano é um país, é um Estado, né? E ele tem sido aclamado por onde tem passado, e na nação, que quando teve seu início, se propôs a não ter nenhum relacionamento com a igreja, um relacionamento independente do Estado e da igreja, agora nós vemos esses dois poderes sendo recepcionados um pelo outro, né? Isso tem sido, não só o Papa tem sido muito bem recebido pelos Estados Unidos, como os presidentes americanos têm sido muito bem recepcionados também quando vão ao Vaticano. E seguindo e observando as coisas à nossa volta, nós percebemos como esses laços, como o entendimento entre esses dois estados, porque o Vaticano também é um estado, tem crescido, tem se aprofundado. No verso 14, Deus nos diz que esse poder, como esse poder, vai fazer com que toda a terra adore a besta. E lá está escrito assim: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Como a segunda besta vai poder fazer uma imagem da primeira besta. Veja, o que é uma imagem? Quando você tira uma foto sua, o que aparece na foto? Uma cópia sua, né? O que é uma imagem? É uma cópia. É uma cópia da primeira besta. E quando nós vamos à história, nós vemos que a cópia da primeira besta, as características da primeira besta, o que marca a história da primeira besta é o quê? A perseguição religiosa durante os 1260 anos da supremacia papal. Agora o texto nos diz que a segunda vai fazer uma imagem à besta. Isso significa que aquela opressão do passado, aquela perseguição religiosa que os cristãos estiveram expostos durante toda a Idade Média, vai voltar a acontecer. E aqui a gente relembra Apocalipse 13, verso 2, quando nós lemos isso na semana passada, e nós vimos que a primeira besta, no caso o sistema papal, e aqui nós queremos fazer um parêntese e dizer o seguinte: besta não é um indivíduo, não é uma pessoa. Quando nós nos referimos à besta como ao sistema papal, como Roma papal, nós não estamos dizendo que a besta é o Papa A, B ou C. Nós estamos dizendo que é o sistema de engano. É o sistema, é a cilada armada por Satanás, com suas contrafações, com as tentativas de imitar, torcendo só um pouquinho os ensinamentos de Deus a serviço dele, para que assim, através da mentira, do engano, da sedução, as pessoas o adorem através desse poder religioso, prestando obediência a esse poder religioso que está a serviço dos interesses de Satanás, do dragão, que tem o objetivo desde sempre de estabelecer o seu trono acima do trono de Deus. Agora nós vemos a segunda besta trabalhando também para isso. De que forma? Ela vai fazer uma imagem à besta,
dando, como diz Apocalipse 13:2, que nós lemos que a primeira besta agiu da forma como agiu durante a Idade Média, porque ela recebeu poder, trono e grande autoridade do dragão. Como é que isso aconteceu? Quando Constantino, lá nos anos 330 depois de Cristo, sai de Roma e vai para o Oriente e funda Constantinopla para fugir das invasões bárbaras. Ele deixa o trono de Roma vago, onde anos depois o Papa é fundamentado pelo apoio, pela legislação do imperador Justiniano, que dava para ele amplos poderes, senta no trono. E aí tem poder, inclusive, para decidir quem morria e quem vivia. Quem decidia quem vivia ou quem morria eram os tribunais do Santo Ofício. Agora, quem executava, quem legislava sobre isso, era o Estado. E agora, a Bíblia está nos dizendo que a segunda besta vai fazer uma imagem da primeira, ou seja, isso vai fazer uma cópia da atuação da primeira besta. Vai fazer um retrato da primeira besta, fazendo com que toda a terra adore a primeira besta. Ela faz uma imagem porque ela vai dar poder outra vez para a primeira besta para perseguir o povo de Deus. O povo de Deus vai estar exposto mais uma vez a uma perseguição religiosa sem precedentes, a ponto da Bíblia nos dizer que aquilo que foi, aquilo que aconteceu, é sombra do que virá. Por isso, nós temos aqui, antes de abordar esse assunto, nós temos falado tanto da necessidade que cada um de nós tem, que você e eu temos, de estarmos preparados para os momentos finais da história da Terra. Por isso, há semanas atrás, nós estudamos sobre o selamento, sobre o selo de Deus, o preparo necessário para que você e eu, se estivermos vivos após o fechamento da porta da graça, possamos atravessar de pé e sem pecado o tempo de angústia. O que é o tempo de angústia? É quando, após o fechamento da porta da graça, nós vamos ter uma terrível perseguição religiosa, porque as duas bestas, os dois poderes estarão unidos, né? E nós teremos ainda as pragas do Apocalipse caindo nesse poder e essa perseguição se intensificando cada vez mais. Lá no verso 7 do capítulo 13, é nos dito sobre a primeira besta que foi dado poder para ela para pelejar contra os santos e para vencer os santos de Deus. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Estamos nos referindo ao mesmo período dos 1260 anos, de 538 a 1798. Foi nos dito que a segunda besta vai fazer uma imagem, uma cópia do que já aconteceu. De que forma? Fazendo leis, legislando para forçar toda a terra, ou seja, todos os habitantes da terra, a adorar a primeira besta. Como que adora a primeira besta? Obedecendo a primeira besta, seguindo os ensinamentos da primeira besta, seguindo os dogmas estabelecidos por ela. Nós vemos aqui, estudamos no capítulo 8 de Daniel, que a primeira besta pegaria a verdade de Deus, a palavra de Deus, lançaria tudo por terra, faria isso e prosperaria. Tanto assim, prosperou tanto, que o número de membros da Igreja de Roma é o maior número de cristãos de todas as igrejas denominadas cristãs.
Se bem que, infelizmente, ainda nesse mundo nós temos mais da metade da população mundial como pagãos ainda, sem conhecer o Deus verdadeiro, sem conhecer a Cristo. Mas dentro do mundo cristão, o povo mais numeroso, mais populoso de toda a terra é a Igreja de Roma. São aqueles que pertencem à Igreja de Roma. Não estamos falando de pessoas, nós estamos falando de um sistema religioso, de um poder religioso que, a serviço de Satanás, se opõe ferrenhamente aos ensinamentos de Deus, à palavra de Deus, e persegue o povo de Deus, os filhos de Deus, porque não consegue alcançar o próprio Deus. E nos versos 16 e 17, nós vemos como é que a segunda besta vai fazer uma imagem à primeira besta para que toda a terra adore a primeira besta. Relembrando, primeira besta, poder papal. Segunda besta, que sobe da terra, um poder político, que é identificado por diferentes características, como sendo os Estados Unidos da América, porque surgiu de um território colonizado por cristãos que fugiram da Europa, da perseguição papal, e que vieram para a América com o objetivo de pregar o Evangelho, de se manter fiel aos ensinamentos de Deus, e tinham como sonho preservar as suas convicções religiosas, e isso acabou sendo também o objetivo da nação na sua própria Constituição. Nos versos 16 e 17, Deus nos diz que a segunda besta vai fazer com que a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Ou seja, a segunda besta vai fazer uma lei dentro desse propósito de que toda a terra se curve, adore, obedeça à primeira besta, Roma papal. A segunda besta vai fazer com um decreto, vai fazer leis para que todo aquele que não tiver a marca da besta ou o número do seu nome, não tiver a marca da besta sobre a mão ou sobre a testa, esse não possa comprar nem vender. Ou seja, os que não se curvarem diante da besta, os que não aceitarem a sua marca na mão, a mão é símbolo de trabalho, né? E a testa, símbolo de aceitação, de consciência, de entendimento, de tomada de posição. Os que não se curvarem não vão poder comprar nem vender, ou seja, serão boicotados. Não poderão viver em grandes cidades, terão que se retirar. Se quiserem garantir a sua subsistência, terão que se retirar das grandes cidades. Mas não para por aqui. Quando nós estudamos nos capítulos 7 e 14 do Apocalipse, nós vimos claramente que o selo de Deus é o sábado. Nós vemos Deus falando isso na Bíblia, inclusive. Nós vimos Deus nos falando lá em Ezequiel 20, verso 12, que nós devemos santificar o sábado, porque isso é um sinal, é a marca de identificação entre Deus e o seu povo. Em Êxodo 31, Deus nos diz que o sábado é um sinal perpétuo nas suas gerações. É um sinal para sempre entre ele
e o seu povo. Como nós estamos falando, como nós estamos estudando profecias que estão intimamente relacionadas, assim como nós entendemos, porque a Bíblia nos diz que águas são povos, nações, línguas e reis, nós concluímos que terra é o oposto, então, regiões pouco povoadas. Assim, o mesmo processo nós aplicamos para descobrirmos aquilo que é tão especulado, aquilo que é tão polêmico e que é a famosa marca da besta, que alguns associam com chip, com isso e aquilo, mas a marca da besta não é o instrumento que vai ser usado para marcar o povo que se opõe ou que não serve a Deus, mas sim aquilo que caracteriza o poder opositor a Deus. Qual é o sinal da primeira besta? Qual é o dogma que melhor identifica a primeira besta e todas as igrejas que são dissidentes dela, que se originaram dela? Assim como Deus nos ensina que o dia santo é o sábado, porque isso está textualmente escrito na Bíblia, a primeira besta, através de dogmas e dizendo que tem autoridade para isso, estabeleceu o domingo como dia de guarda. Então, o que é o selo de Deus? De uma forma bem específica. Nós já estudamos aqui amplamente sobre esse assunto. Nós vimos que o selo de Deus é um caráter semelhante ao de Jesus e de uma forma mais específica é a obediência a Deus através dos seus mandamentos, e o sinal que faz a diferença é o sábado, porque a grande maioria não contesta 9 mandamentos, mas contesta a santidade do sábado. E Satanás, então, como ele é obcecado por competir com Deus, assim como Deus instituiu o sábado, Satanás instituiu o domingo através da Igreja de Roma, dizendo, fundamentando a guarda do domingo com a ressurreição de Jesus. Mas, quando nós vamos ao Novo Testamento, e a maioria do Novo Testamento foi escrita pelo apóstolo Paulo, nós vemos Paulo, ao longo de todo o Novo Testamento, guardando o sábado. Basta você ir ao livro de Atos, lá em Atos 16, 23, Atos 17, 2, 18, 4, você vê Paulo guardando o sábado. Você vê as mulheres que seguiam a Cristo guardando o sábado. E mais, você sabia que a Virgem Maria, a mãe de Jesus, também guardava o sábado? E, voltando ao apóstolo Paulo, ele não foi contemporâneo de Jesus. Jesus o chamou como seu porta-voz, como o apóstolo dos gentios, porque Paulo era um poliglota. Jesus o chamou para esse serviço, para essa missão, quando Jesus já estava no céu há muitos anos. E Paulo, ao longo de todo o Novo Testamento, guardando o sábado, porque o sábado é um dos mandamentos da lei de Deus, como nós vemos na sequência. Aqui do lado esquerdo da tela, nós temos os 10 mandamentos de Êxodo 20, 3 a 17, que estão na Bíblia, os mandamentos que foram escritos pelo próprio dedo de Deus. E do lado direito da tela nós temos os mandamentos segundo o Catecismo da Igreja de Roma. Nós não vamos comentar os 10, porque isso nós já fizemos aqui, só destacamos que, segundo a Bíblia, segundo a orientação de Deus, o dia santo é o sábado. Deus diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar.
Mas a Igreja Católica diz, pelo meu divino poder, né, ela transferiu a santidade do sábado para o domingo. O sábado, o 7º dia da semana, porque Deus é muito claro, Deus diz, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. E a Igreja Católica diz que tem autoridade para mudar a santidade, a bênção que Deus derramou sobre o sábado para o 1º dia da semana. O sábado, o selo de Deus. O domingo, a marca da besta. Agora, esse selo, essa marca, é um sinal espiritual. É um sinal que identifica, que mostra para Deus de que lado você está. A quem você serve, a quem você adora. Para você, o sábado é o dia santo? Ou para você o dia santo é o domingo? Com base no quê? Você guarda o sábado ou o domingo? O sábado tem base bíblica, o domingo não. Você não vai encontrar em toda a Bíblia qualquer orientação de Deus para transferir, ou você não vai encontrar no Novo Testamento nenhum texto em que Deus outorga esse poder para alguém transferir a santidade do dia de guarda. E no verso 15, nós vemos que a situação vai ficar pior. A perseguição contra o povo de Deus vai se intensificar, porque nós vemos João falando agora de um segundo decreto. Agora, um decreto de morte. Morte aos fiéis de Deus. Você entende por que que a segunda besta vai fazer uma imagem da primeira besta? Ela vai fazer uma cópia da primeira besta. Qual é a cópia? Qual é o retrato? O que é que identifica a primeira besta? A santidade do domingo, a perseguição religiosa que aconteceu no passado. Nós já lemos que a segunda besta vai fazer com que toda a terra adore a primeira. Como é que ela vai impor essa adoração? Através de leis. E agora nós vemos a segunda besta fazendo mais uma lei, mais um decreto. O verso 15 nos diz assim: e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, aí agora nós estamos diante de 2 decretos, diante de 2 imposições. Se você não tiver a marca da besta, você não vai poder comprar nem vender. E se você não aceitar a imagem da besta, não adorar a besta, você vai estar debaixo de um decreto de morte. Se bem que aqui nós precisamos destacar o seguinte, que o decreto, o primeiro decreto que a segunda besta vai assinar, para favorecer a primeira, acontece antes do fechamento da porta da graça, ou seja, ainda em tempo de salvação. Quando o decreto dominical for assinado e ele se tornar universal, através de incentivos tecnológicos, incentivos econômicos e financeiros, e ele se estender por todo o mundo, então, todos aqueles que não tiverem a marca, ou seja, que não aceitarem o domingo como dia santo, não poderão comprar nem vender. Agora, quando for assinado o decreto de morte,
Aí, entre o decreto dominical e o decreto de morte, nós temos um pequeno lapso de tempo. Não é muito extenso o tempo. Só que o decreto dominical é antes do fechamento da porta da graça. O decreto de morte, após o fechamento da porta da graça. Então, isso significa que o povo de Deus não vai ser morto a partir da assinatura do decreto de morte. Porque o povo de Deus já está selado, o tempo de graça já se fechou, ou seja, não existe mais salvação para o perdido. Então, a morte do salvo, a morte do justo, não acrescentaria nada para o povo de Deus ou para o reino de Deus, a não ser a vitória de Satanás. Então, Deus não vai permitir que seus filhos sejam mortos, sejam atingidos por esse decreto. Mas o decreto vai acontecer. Por que que vai acontecer? Você já deve estar percebendo, já deve ter ouvido falar, né, sobre o quanto, veja, a motivação para o decreto dominical, os motivos são nobres. O que é que tem se comentado sobre isso? O Papa João Paulo II, através da sua encíclica Dominus Dei, ele exalta a santidade do domingo. E isso tem sido divulgado, tem sido promovido com um objetivo que se torna até quase que inquestionável. Qual é a motivação? É para que a humanidade estabeleça um dia onde a família vai poder estar reunida, vai poder se confraternizar. Isso é óbvio, todos nós reconhecemos essa necessidade. Nós precisamos, na vida corrida que temos hoje, de um dia, de momentos em família. Então, o decreto para a santidade do domingo não virá tanto por motivos religiosos, mas sim por questões familiares. E o clamor por isso já é muito grande. A comunidade europeia está trabalhando para isso. Vários países estão trabalhando, estão buscando isso. Em alguns países, inclusive, o domingo já foi sancionado como dia de guarda, né? Só que são decretos locais. E agora o que está sendo ventilado também para que o domingo seja declarado um dia santo, um dia separado, para que além da família poder estar reunida nesse dia, o planeta também descanse, né? Então, está sendo divulgado, propagado a santidade do domingo, a necessidade da humanidade estabelecer um dia de guarda, para que naquele dia de guarda, todos os serviços, todas as indústrias, todos os shoppings, enfim, todas as fontes de trabalho naquele dia parem, para que o planeta descanse. Então, quem é que vai questionar essa necessidade? Até mesmo aqueles que não creem em Deus concordam com esse propósito ecológico. E nós vemos essa movimentação, nós já estamos vivendo nesse tempo, dessa agitação dominical. Talvez você pense agora em direitos humanos, em liberdade religiosa, realmente tudo isso está preservado, mas a motivação, a fundamentação para que o domingo seja declarado um dia santo é muito forte. É lógica. É lógico que o planeta precisa descansar. É lógico que as pessoas precisam se reunir em família. Para isso, vão usar o domingo. Então, os que não aceitarem, né, serão perseguidos. E aí, fecha-se a porta da graça, vem o tempo de angústia,
E a terra inteira agora está adorando a besta, porque o decreto dominical atingiu, se tornou universal, né? Só que as catástrofes, as tragédias, a criminalidade, o ódio, a violência, ao invés de melhorar, piorou. Por quê? Porque os 4 anjos, lembra de Daniel 7, de Apocalipse 7, os 4 anjos soltaram os ventos, porque terminou o período de selamento. Os que são de Deus já se voltaram para Deus. E as coisas vão se tornar cada vez piores. Por que as coisas estão piores? Se a terra inteira está unida agora, descansando num dia estabelecido pelas 2 bestas, como santo, por causa daquele pequeno grupo que se mantém fiel a quem? A Bíblia, a Deus. Então, morte a eles. Só que dentro do período do fechamento da porta da graça. E aí, nesse período, os santos de Deus não morrem mais. Vão esperar vivos o aparecimento de Jesus nas nuvens do céu. Por isso, nós não temos o que temer. Porque Deus nos promete, quando nós estudarmos sobre as pragas do Apocalipse, nós vamos ver o quanto Deus vai cuidar daqueles que são fiéis, a sua palavra e a sua vontade. No verso 18, para nós fecharmos essa questão da segunda besta, nós vemos a referência ao famoso número 666. E lá está escrito assim: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Esse é o famoso número da besta e é o famoso número do anticristo, daquele poder que é anti-Deus, que é anticristo, que combate tudo que vem de Deus, que substitui todas as instituições estabelecidas por Deus por contrafações, criou sistemas paralelos, sistemas espúrios de salvação, para que assim possa ser reverenciado, possa ser obedecido. E muitas pessoas associam esse 666 a um título que é dado ao Papa. O idioma oficial do Vaticano é o latim, a língua latina. No latim, um dos títulos que o Papa ostenta é Vicarivis Filii Dei, ou seja, vigário do Filho de Deus. Se você atribuir a esse título valores a cada letra, como os algarismos romanos representam, né? Nos algarismos romanos, algumas letras têm valores. Então, atribuindo o valor dos algarismos romanos a esse título, nós teríamos Vicarivis como totalizando 112, Filii 53 e Dei 501, porque o D no algarismo romano vale 500, né? E o E 0, mais o I vale 1, somando 501, aqui 53 mais 112, o famoso 666. Mas tem um detalhe. Muitas outras palavras totalizam esse número de 666. Né? Nós temos que lembrar que o 666, o Apocalipse 13, o livro do Apocalipse é um livro simbólico. Quando Deus está dizendo que o número da besta é número de homem e o número é 666, na realidade Deus está fazendo menção também à Babilônia, à confusão espiritual. Lá em Babilônia, quando Deus deu para Nabucodonosor o sonho da estátua,
e depois mostrou para Daniel. Daniel deu a interpretação e disse para o rei Nabucodonosor que ele era a cabeça da estátua e que o reino dele seria substituído. No momento ele aceitou, mas logo depois ele se revoltou, e o que é que ele faz? Ele manda construir uma estátua gigantesca de 60 côvados de altura e mais 6 côvados de largura. Um côvado vai do cotovelo até a ponta desse dedo, dá aproximadamente 45, 50 centímetros. Então essa estátua de 60 côvados, 6 côvados de largura, era para competir também já simbolicamente, né? Porque Nabucodonosor queria ser adorado, e ele fez aí o rei Dario lá na frente faz um decreto para que todo aquele que não se curvasse diante da estátua estivesse debaixo de um decreto de morte. Aquilo que aconteceu no passado já apontava para a união das duas bestas, uma besta fazendo a imagem da outra. Então esses 666, na matemática de Deus, no reino de Deus, o 7 é o número da plenitude, da santidade de Deus. E o 6 é o número do pecado, do homem no pecado. A besta, ele, por ser instrumento de Satanás, principalmente a besta que sobe do mar, é tão pecadora que Deus reforça, é 666. Então, atribuir valores a títulos, a palavras, não tem fundamentação bíblica, porque esse não é o objetivo da Bíblia. Não é com esse propósito que Deus nos dá o número da besta ou do anticristo. Ele está dizendo que ele é o homem do pecado, é aquele que se assenta no trono, que se ostenta contra tudo que vem de Deus e se assenta no trono querendo parecer Deus, porque é isso que ele quer desde o início. No início, ele quis estabelecer o trono dele acima do trono de Deus. Depois ele veio tentar estabelecer o trono dele aqui nesse planeta, e ele conseguiu, porque Adão e Eva pecaram e transferiram o título de propriedade do planeta que tinham recebido de Deus, entregaram para Satanás. E Satanás é o dono desse mundo hoje temporariamente. E ele ainda quer mais. Ele quer estabelecer o trono dele na sua mente e na minha mente. Por isso, ele estabeleceu a marca dele. Por isso, ele não tem sossego. O Império Romano já não tem mais a força. Roma não é mais o império que foi, né? Roma não tem mais poder para dar ao papado. Qual é o país que se destaca? Qual é o país que tem proeminência política, econômica e financeira internacional? Estados Unidos, que surgiu naquela região colonizada por cristãos fugidos da Europa, conforme nós já vimos. Então agora essa primeira besta está buscando auxílio da segunda, daquela que pode dar de volta o poder que ela teve no passado. Por isso que quando nós lemos o capítulo 13, verso 3, dizendo que a ferida mortal foi curada, nós destacamos que a ferida mortal está sendo curada. Quando é que a ferida mortal será curada? Quando as duas bestas se unirem e aí estabelecerem a marca da besta, a guarda do domingo por decreto como sendo um dia santificado. E agora cabe a você e a mim nos posicionarmos, porque a questão final do grande conflito vai ser decidida em relação ao dia de guarda. O sábado, os guardadores do sábado reverenciam a Deus como seu Criador e como seu Redentor. Os guardadores do domingo reverenciam a besta
obedecendo e adorando a esse poder, que se opõe ao poder de Deus. Então, a questão final do grande conflito está em relação à adoração e à obediência. Agora veja uma coisa. Não é uma simples questão do dia que você guarda. Muitos dizem assim, não importa o dia. Se você escolher um dia e dedicar para Deus, está valendo. Porque um guarda o sábado, o outro domingo, o outro guarda a sexta-feira. Não é simplesmente uma questão do dia que você guarda. Acontece que, dependendo do dia que você guarda, ou se você não guarda nenhum, Deus lê, Deus identifica a quem você está servindo. Não é simplesmente sábado ou domingo. É Deus ou Satanás. É salvação ou perdição. Não é, eu fico arrepiada quando eu falo nisso, porque isso é um assunto muito sério. É o assunto mais sério de toda a Bíblia. É o assunto mais sério de todo o livro do Apocalipse. E muitos ainda dizem que você não deve ler o Apocalipse. Que o livro do Apocalipse é um livro simbólico que ninguém pode entender. Você acha mesmo que Deus, que escreveu a Bíblia para nos ensinar, para nos corrigir, para nos advertir, ele escreveria textos importantes como esses, vitais espiritualmente falando, como esses, para que nós não entendêssemos? Deus escreveu, sim, verdades eternas de forma cifrada, para que só aqueles que buscam a vontade e a verdade de Deus, guiados, movidos pelo Espírito Santo, possam compreender. Porque essas verdades eternas, muitas vezes elas nos chocam, elas nos surpreendem. E Deus sabe disso. E no seu amor infinito, na sua misericórdia, no carinho, nas gentilezas que Ele tem no trato com os seus filhos, Deus sabe da sinceridade de cada coração. Deus sabe que muitos acreditam estarem fazendo a vontade de Deus. E porque você é um filho querido de Deus, porque você é extremamente especial para Ele, é que Ele está te mostrando, escancarando isso para você através desse estudo. Esse estudo é uma forma de Deus nos selar, de Deus nos mostrar, nos ensinar de que lado nós devemos ficar. Veja, repetindo, não é uma simples questão de um dia de guarda. A questão é que o dia que você guarda, como ele reflete a quem você adora, ele vai acabar se traduzindo em salvação eterna ou perdição eterna. E Deus está dando para você e para mim, para cada um de nós, de uma forma muito especial. É um privilégio extraordinário, privilégio esse que a gente só vai conseguir dimensionar quando chegar no céu. E quando nós nos maravilharmos com tudo aquilo que Deus tem para nós lá, mas principalmente e antes disso, nós só vamos dimensionar quando nós pudermos ver a Cristo descendo nas nuvens do céu e pudermos olhar nos olhos dele e sentirmos sobre nós um amor que você nunca conheceu igual. E aí, diante de tudo que Deus nos mostrou através do capítulo 13 do Apocalipse, especialmente o estudo que fizemos hoje, do verso 11 ao verso 18, qual é a sua decisão? A quem você vai adorar? A besta? Ao papado e seus dogmas? Ou a Jesus, que te ama tanto a ponto de morrer por você, a ponto de dar a última gota de sangue por você? A quem você vai adorar? A quem você vai reconhecer
como teu Criador, como teu mantenedor e redentor. Que Deus te ajude nesse propósito, porque você tem decisões importantes a tomar, decisões eternas que vão se refletir num futuro eterno com Cristo ou perdido para sempre e sendo destruído pela presença de Jesus. Jesus não merece isso. Ele te ama até a morte. Ele te deu o que ele tinha de mais precioso por você, a vida dele. Ele deu a vida dele para que você e eu possamos ter a vida que só ele merece. Que Deus nos ajude nesse propósito. Que nenhum de nós decepcione esse Deus. Que nenhum de nós faça com que Jesus pense ou conclua que na vida de uma criatura o seu sacrifício foi em vão. Vamos orar. Grandioso Deus e Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Até agora, Pai Santo, muitos de nós não tínhamos entendido a seriedade da Tua lei. Até agora, Senhor, muitos de nós não tínhamos compreendido o que significa ser Teu servo, o que significa Te adorar em espírito e em verdade. E nós Te agradecemos e louvamos o Teu nome, porque agora nós compreendemos, Senhor. Só que agora nós temos uma outra questão, Senhor, porque nós já entendemos, Pai. Intelectualmente e espiritualmente nós já entendemos. Agora nos ajuda, Pai Santo, a tomarmos a posição que Tu aguardas que nós tomemos desde o dia em que nós fomos gerados. Nós fomos gerados por Ti, Senhor, para sermos cidadãos do Teu reino. Nos ajuda, Pai querido, para que o Teu objetivo, para que o Teu sonho seja alcançado na vida de cada um de nós. Permanece em nós, Senhor, com o Teu Santo Espírito, para que Ele possa completar a obra que o Teu Filho Jesus começou lá na cruz do Calvário. Nos entregamos em Tuas mãos de amor. Nos ajuda, Senhor, agora a colocarmos em prática, a Te adorarmos em espírito e em verdade, Senhor, porque a Tua palavra nos fala de dois grupos de adoradores. Um adora a Ti, Senhor, o outro adora a besta. E nós não queremos estar nesse segundo grupo, Senhor. Nós queremos Te adorar como nosso único Senhor, como nosso único Salvador. Nos abençoa, nos guarda, nos livra do mal. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Que você tenha sido verdadeiramente abençoado por Deus ao ter participado conosco desse estudo. Que o Espírito Santo tenha aberto os seus olhos, os olhos da sua mente e do seu espírito, e que esse mesmo Espírito te dê poder para viver adorando e obedecendo ao nosso Deus Criador e Salvador. Aguardamos você no próximo estudo. Na próxima semana, nós vamos estudar sobre as 3 mensagens angélicas, lá do capítulo 14, que também tem a ver com adoração. Nós aguardamos você. Fique na paz de Jesus durante toda essa semana. Nós nos encontraremos pelo poder de Deus. Até lá. Ligados na Palavra Profecias.